Muito bem, vamos para a terceira aula do curso. A gente vai fazer mais um pedaço do capítulo 2. Hoje a gente vai falar de homomorfismos, também de núcleo de imagem, e vamos definir subgrupos normais e falar das classes laterais. Primeiro vamos definir o que é um homomorfismo de grupos. Você tem dois grupos G e G'. Um homomorfismo de grupos de G para G' é uma aplicação F de G para G', de modo que ela leva produto no produto. Ou seja, f de xy é igual a f de x vezes f de y, para qualquer x e y do grupo. Em notação aditiva, seria f de x mais y igual a f de x mais f de y. E a gente define o núcleo de um homomorfismo como sendo a pré-imagem do elemento neutro, ou seja, os x do domínio que são levados no neutro. E a gente define a imagem do homomorfismo F como sendo a imagem de F como aplicação, né? F de G, ou seja, F de x com x variando em G. Para começar, um homomorfismo tem que levar o neutro no neutro e tem que levar o inverso no inverso. Isso aqui você pode verificar, é simples. A gente tem essa primeira informação. O homomorfismo ele vai funcionar em algum sentido parecido com uma transformação linear da álgebra linear. Na verdade, a transformação linear é um exemplo de um homomorfismo se você considerar o espaço vetorial como um grupo com adição de vetores. Então, o espaço vetorial com a soma de vetores é um grupo abeliano e nele as transformações lineares são homomorfismos desse grupo. Então, o primeiro resultado aqui que a gente tem é que o núcleo de um homomorfismo é um subgrupo e a imagem de um homomorfismo é um subgrupo também. Então, aqui para verificar isso, você tem que verificar que o neutro está no núcleo, isso está aqui no outro exemplo. Tem que verificar que o produto de caras do núcleo está no núcleo. Isso é claro porque se você tem dois caras que vão no E, o produto deles vai no E também, já que o F é um homomorfismo. E tem que verificar que o inverso de um cara do núcleo está no núcleo também. Se você tem um cara no núcleo, f de x, então f de x é E, aí o f de x é menos 1, esse lado, é f de x, tudo isso é menos 1, então é E a menos 1 que é o E. Então, de fato, o núcleo é um subgrupo de G. E você pode fazer aí a imagem também. Então, tanto o núcleo quanto a imagem são subgrupos. O núcleo é subgrupo do domínio e a imagem é um subgrupo do contradomínio. Aqui a gente tem um homomorfismo de G em G'. Outro resultado é que a imagem indireta e a imagem inversa de subgrupos são subgrupos também. A imagem direta de um subgrupo de G é um subgrupo de G'. E a imagem inversa de um subgrupo de G' é um subgrupo de G. A gente viu da outra vez o que é a imagem direta e inversa de um conjunto, por uma aplicação. Aqui, imagem direta e inversa, ou para a imagem de homomorfismo, é a mesma coisa. É como imagem direta e imagem inversa de aplicação. Muito bem, então como é que eu vou provar isso aqui? Essa aqui eu vou provar aqui para vocês. Como é que eu provo? Eu vou pegar um subgrupo de G, eu vou pegar um subgrupo de G'. Eu vou aplicar F em H, nesse subgrupo de G, e vou mostrar que dá um subgrupo de G', e vou fazer a pré-imagem do H' por F, F é menos 1 de H', e vou mostrar que dá um subgrupo de G. Tem que fazer essas duas coisas. Para mostrar que é um subgrupo, a gente tem que mostrar três coisas, que é fechado pelo produto, pela tomada de inversa e que tem um neutro. Então, a primeira coisa é que tem um neutro. O neutro está tanto no H quanto no H'. Então, o neutro está no F de H, porque
O E' é f de E, a gente viu ali em cima, e o neutro está na pré-imagem do H', porque o E' está em H', então o E chega no H', então o E está na pré-imagem do H'. Essa é a definição de pré-imagem. Isso mostra que o neutro do G' está no F de H e o neutro do G está no F a menos 1 de H'. Bem, isso aqui é parte do neutro. Agora que é fechado pela multiplicação, para a imagem direta vai sair da definição de homomorfismo, né? Porque se eu tenho x, f de x e f de y em f de h, o f de x vezes f de y é f de x vezes y. E se x está em h e y está em h, x vezes y está em h. Então esse cara aqui vai estar em h, portanto f de x vezes f de y está em h. Para a imagem inversa, eu pego dois caras na imagem inversa do H', x e y, e eu quero mostrar que x vezes y está na pré-imagem do H'. Então, vou fazer a imagem direta deles, isso tem que estar em H' pela definição de imagem inversa. E agora eu uso a definição de homomorfismo para concluir que x vezes y é elevado por f em H', ou seja, x vezes y está na pré-imagem de H', que é o que eu queria mostrar. Então, assim, o H', sendo um subgrupo de G', a pré-imagem dele também é, também é fechada para o produto. Né? Fechada para o produto. Porque eu quero provar que o f a menos 1 de H' é um subgrupo de G. Eu acabei de mostrar que é fechado por produto. Agora falta verificar que é fechado pela tomada de inverso. Tem que pegar inverso de elementos em... Então tem f de h quanto em f a menos 1 de H'. Eu vou pegar um na pré-imagem do H'. Então f de x está em h. E pelo exemplo lá do slide anterior, f de x a menos 1 é f de x elevado a menos 1 fora do f. Isso está em H', né? Porque um H' é um subgrupo. E se o f de x está em H', o f de x a menos 1 também está. Então, lendo aqui o primeiro pedaço, o f do x a menos 1 está em H', portanto, o x a menos 1 está na pré-imagem do H'. Para a imagem direta, eu pego um y, que é a imagem de alguém de h, ou seja, um y de f de h. Daí, o x estando em h, o x a menos 1 está em h também. E o y a menos 1 é a imagem do x a menos 1. O x a menos 1 está em h, isso aqui está em f de h. Isso mostra que o f de h é fechado para a tomada de inverso. Terminando a prova de que tanto a imagem direta quanto a imagem inversa de subgrupos são subgrupos. Muito bem, vamos ver agora um resultado sobre homomorfismos injetores, que a gente chama às vezes de mergulhos. Então vamos provar que um homomorfismo é injetor se o núcleo dele é só um neutro. Vamos fazer primeiro a ida. Somente se esse resultado. Suponho que o homomorfismo é injetor, eu vou mostrar que o núcleo é só um neutro. É claro que o neutro está no núcleo, né? Porque f de E é E. Se trata de definição de homomorfismo. E por outro lado, eu quero mostrar que no núcleo só tem o E. Né? Mas no núcleo não pode ter outro cara, porque o f de E é E. E o F é injetor. Então não pode ter um x diferente de E, tal que f de x é igual a f de E. Isso mostra que é o E, né? Então isso mostra que o núcleo só tem o E. Tudo bem, isso resolve a ida. Muito bem, vamos mostrar agora a volta. Eu vou assumir que o núcleo é só o E e mostrar que o F é injetor. Para isso eu vou pegar dois caras em G com a mesma imagem
e mostrar que isso vai implicar que x igual a y. Isso vai mostrar que f é injetor. Então, eu vou fazer isso fazendo essa conta, f de x, y menos 1. Pelas propriedades que a gente viu antes, isso vai dar E. Agora, eu tenho algum elemento cuja imagem é um neutro. Esse cara está no núcleo, né? O x, y menos 1, mas o núcleo é só o E. Isso implica que esse x, y menos 1 tem que ser o neutro. Tem que ser o neutro. Essa parte da igualdade não é relevante. Daqui que é o importante. Eu tenho alguém que chegou no neutro, esse cara está no núcleo. Então esse cara é o neutro. Mas aí multiplicando por y da direita, eu vou chegar a x igual a y. Isso mostra que f é injetora, que é o que a gente queria. E termina aqui a prova dessa proposição. Muito bem, mais um exemplo. Eu vou começar com grupos e vou fazer o produto direto. Vou começar com grupos G1, Gn e fazer o produto direto deles. G1, cartesiano G2, cartesiano Gn. Vou chamar de G. E eu vou definir duas aplicações aqui que vão ser relevantes. Vai ser a projeção na iésima coordenada, ou seja, uma aplicação de G em Gi que leva x1, xn em xi. E eu vou definir a inclusão da iésima coordenada, que é uma aplicação G minúsculo I, que leva o Gi em G. Ele pega cada elemento y e leva em neutro, 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 até na iésima coordenada põe o y, depois põe neutro, neutro, neutro de novo. A minha afirmação é que essas duas são morfismos. Fica aí para vocês verificarem. E vamos pensar um pouco aqui quais são o núcleo, a imagem, etc. Aqui no FI fica claro que ele é sobrejetor, né? Ele vai cobrir o GI inteiro. Então o FI é sobrejetor. O FI em geral não é injetor, né? Não é injetor, porque vai ter caras diferentes aqui que vão chegar no mesmo. Ele vai ser injetor somente se os GJ com J diferente de I forem todos só o neutro, né? Forem grupos triviais. E o núcleo do FI são os caras que chegam no neutro. Os caras que chegam no neutro, vou escrever aqui o núcleo do FI, o kernel do FI, com seus caras do tipo x1 até o xi menos 1, né? E aí aqui na iésima entrada vai ser o E, depois x e mais 1, e continua, depois o xn. Esse aqui que é o núcleo do F. Esse é o núcleo do F. São os caras desse tipo, né? Isso aqui é basicamente o produto cartesiano dos grupos, só que sem o fator GI. Então, é o produto cartesiano deles sem o GI, essencialmente. Então, isso é o núcleo aí do FI. E a imagem do FI é tudo, né? Como a gente já discutiu, o FI é sobrejetor. Já o GI, ele é injetor, né? Porque você tem dois caras iguais na chegada, então o y aqui tem o y tem que ser iguais, né? Claramente ele injetou. Então o núcleo do GI é só o zero e ele não é sobrejetor. A imagem dele é uma cópia do GI lá dentro do produto cartesiano. Então, isso aqui é um exemplo, uma maneira natural de você montar novos grupos a partir de grupos velhos. Né, e duas funções naturais para você montar aí no produto cartesiano. Um outro exemplo importante para a gente é essa função que você começa com um elemento A de um grupo G e você faz as potências dele em G. Isso vai dar na chegada aqui o grupo gerado por A, né? A imagem do F, nesse caso,
a imagem do F, vai ser o grupo gerado por A. Esse é o grupo gerado por A. Ele vai ser sobrejetor se somente se o G é gerado por A. E o F vai ser injetor se somente se o A é o neutro, né? Porque o F leva o neutro no neutro, ou seja, leva o 0 no neutro e leva o 1 no A. Então, se o A for diferente de E, o F não é injetor. Então, o único jeito do F ser injetor é com o A sendo o neutro. E a imagem do F é o subgrupo gerado por A. Muito bem. A gente vai dizer que um homomorfismo é um isomorfismo quando ele é injetor e sobrejetor simultaneamente. E se for um isomorfismo de um grupo G em G, a gente vai dizer que é um automorfismo. E se a gente tiver dois grupos isomorfos, a gente vai dizer que dois grupos são isomorfos quando tem um isomorfismo de um para o outro. E vai escrever G isomorfo H. Então, da outra vez eu falei que essencialmente só tinha um grupo de ordem 3, só tinha um grupo de ordem 2 e de ordem 4 só tem dois grupos. É nesse sentido aqui. De ordem 4 só tem dois grupos a menos de isomorfismo. Ou seja, tem dois grupos de ordem 4, a saber o Z4 e o Z2 cartesiano Z2. Esses são dois grupos não isomorfos. E qualquer outro grupo de ordem 4 é isomorfo a um desses dois. E a gente vai ver mais na frente ali, vai ficar claro por que de ordem 2 e 3 só tem um. Então, com essa definição de automorfismo, a gente pode definir um grupo aqui, a partir de qualquer outro, que é o grupo dos automorfismos de G. Você pega todos os automorfismos de G, isso aqui vai dar um grupo também. Por quê? O neutro está aqui, esse grupo aqui é com a composição de aplicações, né? Não é com a multiplicação. Então, dados dois automorfismos, você pode compor eles e vai continuar sendo um automorfismo. O neutro está aqui, que é a aplicação identidade. Quando você compõe a identidade com qualquer outro homomorfismo, dá esse mesmo morfismo. Então, em particular, se ele for um automorfismo. Então, a identidade está aqui, faz o papel do neutro. O que mais? Ele é fechado nessa operação, né? Se você compor dois automorfismos, vai dar um novo automorfismo. Essa operação é associativa, claramente, né? Porque a composição de funções, a composição de aplicações é associativa e cada elemento aqui tem um inverso nessa operação. O inverso nessa operação é o inverso da F como aplicação. Então, a operação associativa tem o inverso e tem o neutro. Pronto, é um grupo. Em geral, não vai ser comutativo, né? A gente pode ver exemplos depois, mas em geral não é comutativo. Nota que cada automorfismo é uma permutação dos elementos de G, né? Ela vai levar cada um dos elementos de G em algum outro, né? Fica mais claro ainda se o G for finito. Ele vai pegar um conjunto finito e vai reordenar de alguma outra maneira. Mas não é verdade que qualquer permutação seja um automorfismo, né? Tem que ser um homomorfismo de grupos. Uma coisa não é qualquer permutação. Um outro exemplo importante aqui de homomorfismo é a conjugação. Para montar a conjugação, você começa com o grupo G e o elemento A de G. Aí a gente define a conjugação por A. A conjugação por A vai ser uma aplicação de G em G, que leva cada x em AX A menos 1. Você verifica que isso aqui é um homomorfismo e, na verdade, é um automorfismo. Ele é injetor e sobrejetor. Então, para cada elemento do grupo, a gente consegue montar um automorfismo. E a gente define, então, o grupo de automorfismos internos, né? Isso aqui é chamado automorfismo interno de G. Então, esse CA com A em G. Então, você pode provar que isso aqui é um subgrupo do grupo de automorfismos de G. Então, cada cara montado dessa maneira
é um automorfismo. E aí você pode se perguntar, por exemplo, se quando dois grupos têm o mesmo grupo de automorfismos, se eles são isomorfos, se esses automorfismos internos dão todos os automorfismos ou tem outros, e se, por exemplo, todo grupo é isomorfo ao grupo de automorfismos de algum outro subgrupo. A gente vai fazer algumas dessas coisas, mas elas são não triviais em geral, né? São bem complicadas. Nos exercícios é trabalhado bastante aí esse automorfismo interno. Muito bem, mais um exemplo é a translação. Translação à esquerda nesse caso. Então, dado um elemento A de um grupo G, a gente define uma aplicação TA, translação por A à esquerda, como sendo a aplicação de G em G que leva X em AX. Ou seja, ela multiplica por A à esquerda. Isso aqui não é um homomorfismo, né? Não é um homomorfismo, porque não leva o neutro no neutro, leva o neutro no A. Então não é um homomorfismo, mas é uma objeção, né? Uma objeção de G em G. O que você pode fazer é montar o conjunto das translações, né? T de G. Aí isso sim vai ser um grupo com a composição de aplicações. E vai ser um subgrupo desse grupo de permutações, né, do grupo de automorfismos de G. Então, desse jeito a gente monta uma bijeção e com todas essas bijeções a gente monta um grupo. E, mais ainda, se você montar uma aplicação de G no grupo de translações que leva cada elemento na sua translação correspondente, isso vai dar um isomorfismo. Ou seja, translações diferentes vêm de elementos diferentes e é claro aqui que isso aqui é sobrejetor, né? Cada translação vem de algum elemento. Então isso aqui dá um isomorfismo de grupos de G em um outro grupo, um subgrupo do grupo de permutações. Grupo de permutações. Isso aqui é o que é conhecido como o teorema de Cayley, que cada grupo de ordem n pode ser visto como um subgrupo do grupo de permutações com n elementos. Eu posso ver G como sendo o G é isomorfo a T de G e o T de G está contido em S de G, né? S de n. Então, eu posso ver o G como sendo um subgrupo de S de n. Isso que é o teorema de Cayley. Por exemplo, um grupo de ordem 4 pode ser visto sempre como um subgrupo do S4, né, do grupo das permutações de 4 elementos. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de classes laterais. Eu vou definir o que é uma classe lateral à esquerda de um subgrupo H por um elemento A. A notação é AH ou A barra. E isso são todos os produtos Azinho vezes Hzinho com H em H. E a gente define de modo análogo o produto de dois subconjuntos, S1 e S2 do grupo G, como sendo os produtos x vezes y, com x em S1 e y em S2. Então, a classe lateral é um caso particular do produto de dois subconjuntos, em que o primeiro subconjunto é um conjunto unitário. Então, a gente tem a classe lateral e tem o produto de subconjuntos. Aí tem uma proposição que eu não vou provar, mas vocês podem verificar aí, que duas classes laterais ou são iguais ou são disjuntas. Ou seja, a gente vai particionar o G em classes laterais, né? Eu tenho o G lá e ele vai ser particionado em classes laterais. Elas vão formar uma partição do G. Vai ser particionado numa união disjunta, né, de conjuntos. Cada conjunto uma classe lateral. Então, é isso que eu escrevi aqui. A união das classes laterais ao grupo todo.
E se o G é finito, cada classe lateral tem o mesmo tamanho. Todos têm o mesmo tamanho e é o tamanho de H. Então eu tenho o H, eu tenho outra classe lateral AH, o tamanho de H vai ser igual ao tamanho de AH, para qualquer outro A. Então o desenho não é bem assim como eu fiz esse primeiro, ele é mais simétrico, né? O G é dividido perfeitamente em classes laterais, né? Todo do mesmo tamanho. Muito bem. E a gente dá um nome para esse conjunto de classes laterais de conjunto quociente de G. Então, o conjunto das classes laterais. A gente chama de conjunto quociente porque você pode interpretar isso aqui como sendo uma relação de equivalência. Dois elementos são equivalentes se eles estão na mesma classe lateral. Você pode interpretar dessa maneira. E com essa relação de equivalência, quando você passa o quociente nela, você vai ter o conjunto das classes laterais. E o tamanho desse conjunto, né, o número de classes laterais, chamado índice. O índice de H em G. O índice de H em G, e essa é a notação. Esse é o número de classes laterais. E isso, pelo que a gente acabou de discutir ali em cima, como elas têm todos o mesmo tamanho, isso vai ser o tamanho de G dividido pelo tamanho de H. O tamanho desse conjunto é o tamanho de G dividido pelo tamanho de H. Ou ainda você pode escrever que o tamanho de G é o número de classes laterais, né, que é o índice, vezes o tamanho de cada classe lateral, que é o tamanho de H. Em particular, o tamanho de H divide o tamanho de G, né, porque eu particionei o G em um monte de pedaços, todos eles com o mesmo tamanho de H. Então, o tamanho de H divide o tamanho de G. E isso é conhecido como o Teorema de Lagrange. Se você tem um grupo finito e um subgrupo, então a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Esse aqui é um primeiro resultado nosso mesmo, de verdade, que vai ajudar a classificar os grupos, né? Saber mais coisas sobre eles. Isso aqui já diz bastante coisa sobre a estrutura deles, porque se eu tenho um grupo de ordem 8, por exemplo, eu só vou poder ter subgrupos de ordem 1, 2, 4 e 8. Eu não posso ter subgrupos de ordem 5 ou 7, né? É impossível pelo Teorema de Lagrange. Então isso limita muito o que pode acontecer dentro de um grupo. Só essa consequência mais trivial aqui das definições já dá um teorema muito forte, que restringe muito o que pode acontecer e o que não pode. Uma primeira consequência é que um grupo de ordem prima não tem subgrupos não triviais. Ou seja, se eu tiver um grupo de ordem P com P', os únicos subgrupos dele que pode existir são os de ordem 1 e os de ordem P. Porque P'. É o teorema de Lagrange ali. Mas um subgrupo de ordem 1 é só o neutro. O subgrupo de ordem P é o G inteiro. Então, um grupo de ordem prima só tem dois subgrupos, ele mesmo e o neutro. Então, isso torna muito fácil classificar os grupos de ordem prima. Aqui um outro resultado, que sai também do Teorema de Lagrange, diz que se você tem um elemento de G, o período dele divide a ordem de G. Isso segue do Teorema de Lagrange porque você pode considerar o subgrupo gerado por A. O subgrupo gerado por A, a gente discutiu da outra vez, quando falou de grupos cíclicos, vai ter a ordem igual ao período de A. Então, a ordem do grupo gerado por A divide a ordem do G, então o período de A divide a ordem do G. E para a segunda parte, se eu tenho uma cadeia com três subgrupos, o G, o K, subgrupo de H, que é subgrupo de G, então o índice de G no menor, no K, é igual ao índice de G no maior, vezes o índice do maior no menor. Isso basta aplicar a igualdade que a gente fez antes duas vezes. O tamanho do G é o índice do G em H vezes o tamanho de H, e o índice de G em H
né? Ou melhor, o tamanho de H é o índice de H em K vezes o tamanho de K. E aí você pega o tamanho de G é igual ao índice de G em H vezes o índice de H em K vezes o tamanho de K. Mas, por outro lado, eu posso fazer direto, né, do G para o K. O tamanho de G é o índice de G em K vezes o tamanho de K. Aí você junta as duas coisas, vai cortar né, esses dois são iguais, né? Esse aqui é igual a esse. E aí, esses dois têm que ser iguais, vai cortar o tamanho de K. Vai ficar o índice de G em H vezes o índice de H em K igual ao índice de G em K. Muito bem. Agora, finalmente, a gente vai definir o que é um subgrupo normal. Talvez vai ser o conceito mais elaborado aí dessa parte até aqui. E vai ser um conceito muito importante. Vamos fazer a definição aqui igual do livro. Essa não é a definição de todos os livros. Cada livro usa uma definição diferente, mas são todos equivalentes. O livro define o que é um subgrupo normal da seguinte maneira. É um subgrupo H de G que satisfaz uma dessas três propriedades e elas são equivalentes. As classes laterais à direita e à esquerda são iguais, xh é igual a hx para cada x, ou xhx é menos 1 igual a h para cada x. Isso aqui você pode pensar como produto de conjuntos, né? O conjunto unitário x vezes o conjunto h vezes o conjunto x é menos 1. Essa é outra coisa. E a terceira, que é a menos óbvia, que H é o núcleo de algum homomorfismo. H é o núcleo de algum homomorfismo. Essas três são equivalentes. E quando alguma dessas três acontece, a gente vai dizer que o H é um subgrupo normal e vai escrever esse símbolo aqui. H é o subgrupo normal de G. Esse triângulo virado para a esquerda. Muito bem, essas duas primeiras são claras, né? É só se multiplicar por x a menos 1 aqui, ou x, né? Para chegar de uma em outra. Vamos mostrar aqui que a terceira implica a primeira. Então, vamos supor que o H é o núcleo de algum homomorfismo. E vamos mostrar aqui a primeira vale. Para isso, eu suponho aqui que o H é o núcleo e... na verdade, a gente vai mostrar 2, né? Vou mostrar N2. Eu vou fazer essa conta, vou fazer o F desse conjunto aqui, né? Vou fazer a imagem do conjunto xhx é menos 1 por F. Como F é um homomorfismo, isso aqui é F de x vezes F de H vezes F de x é menos 1. Mas o F de H é só o neutro, porque o H é o núcleo. Esse aqui é o neutro. Esse aqui é o E. Então, esse aqui dá f de x vezes f de x é menos 1. Mas isso é o neutro. Ou seja, eu mostrei que f de x, hx é menos 1 é igual a E, né? O conjunto unitário E. Ou seja, x, hx é menos 1 está no núcleo de f, que é o h. Então, com isso eu mostrei que x, hx é menos 1 está contido em h. E aí você multiplica por x à direita e x é menos 1 à esquerda, você tem o contrário, que h está contido em x, hx é menos 1. Portanto, os dois são iguais, né? H é igual a x, hx é menos 1. Isso mostra a N2, que é equivalente a N1. Agora, eu quero mostrar que uma dessas duas, N1 e N2, implica N3. Para isso, eu tenho que montar um homomorfismo que vai ter o H como núcleo. Vamos fazer isso. Para isso, eu vou fazer uma operação no conjunto das classes laterais. Eu tenho as classes laterais, AH, BH, etc. E quando o H é normal, ou seja, quando satisfaz essa primeira propriedade, eu posso fazer uma operação. Eu consigo fazer disso uma operação. Fazer a classe AH vezes a classe BH tem que ser igual à classe ABH. Eu vou mostrar que isso é verdade. E o G concentrado por H vai ser um grupo com essa operação, que a gente chama de grupo quociente de G módulo H.
Então, o que eu vou mostrar aqui é que vale isto aqui, essa conta, essa igualdade, e que isso torna G concentrado por H um grupo, o grupo quociente. Então, para isso, o AH vezes BH é igual a AH vezes HB, porque vale N1, né? N1 é quando as classes laterais à esquerda e à direita são iguais. Agora, H vezes H é o próprio H. Você tem que pensar um pouco aí para se convencer, mas quando H é um subgrupo, o produto dele com ele mesmo, é o próprio H. Por quê? É claro que o H está contido aqui, né? Porque eu posso pegar um deles sendo neutro e variar o H no outro. E por outro lado, se você fizer o produto de dois caras de H, vai dar um cara de H. Então, H vezes H é o próprio H, como produto de conjuntos, né? Agora eu tenho AHB e eu uso de novo a N1. A N1 diz que eu posso passar o B da direita para a esquerda. HB igual a BH. Então eu acabei de mostrar que AHBH é igual a AABH, que era a igualdade lá em cima que eu queria mostrar. Agora, para eu constatar que o G concentrado por H é um grupo, eu tenho que verificar três coisas. Que ele tem um neutro, que todo elemento é inverso, que é a operação associativa. Ele tem um neutro porque o EH funciona como neutro nessa operação, né? Você faz EH, BH, vai dar BH. Ou o B aqui igual a E também vai funcionar. Então o EH é neutro. E todo elemento tem inverso, porque AH, o inverso dele vai ser A menos 1H, né? Porque você multiplica AH vezes A menos 1H, vai dar AA menos 1H, que é EH, que é o neutro. Então, todo elemento é inverso. E por último, é associativa, porque o produto de conjuntos é associativo, né? S1 vezes S2 vezes S3 é a mesma coisa que S1 vezes o produto de S2 com S3. Muito bem, isso aqui termina a prova dessa proposição, que serviu para mostrar que se vale N1, então eu tenho um jeito de tornar o quociente um grupo. Nota que eu ainda não mostrei que o N1 implica N3. Eu vou terminar isso agora, porque eu preciso do homomorfismo. Eu vou montar um homomorfismo com essa proposição. O homomorfismo vai ser esse, que leva G no seu quociente. Ele leva cada x na classe lateral, xh. Ele vai ser um homomorfismo com núcleo H. Então, primeiro, o G concentrado por H é um conjunto, é um grupo, né, pela proposição anterior. E o que mais? O núcleo vai ser o H, porque para XH ser igual a EH, o X vai ter que estar em H. Você tem que fazer uma conta aí para verificar isso. Mas o núcleo vai ser o H. E que ele é um homomorfismo, segue da definição aqui da multiplicação. Então, só vai ter um homomorfismo com o núcleo H, que é a N3, né? Que é N3. Então, mostrei que N1 implica N3. Aí fica para vocês verificarem aqui os detalhes dessa proposição. Muito bem, mais um exemplo de grupo normal, né? Eu não dei nenhum exemplo aqui ainda, vamos começar agora com um exemplo bem geral, que diz que todo grupo de índice 2 é normal. Todo subgrupo de índice 2 é normal. Muito bem, por quê? Porque um subgrupo de índice 2 quer dizer que você tinha o G e você particionou em dois caras, né? Um deles é o H, que é a classe do neutro, e tem a outra, que eu chamei ali de X0H. Só tem duas classes, H e X0H. Isso que é ter índice 2. Eu quero mostrar que o H é normal em G quando isso acontece. Por quê? O que acontece é que o G é particionado assim, mas outra maneira de ver o G particionado é
com classes laterais à direita. Então vai ter uma classe lateral que é o H e outra classe lateral é o HX0. Então, se o G é particionado dessas duas maneiras, fica claro que o HX0 é igual a X0H. E também o neutro H é igual a H ao neutro. Mais ainda, com um pouco de cuidado, você vê que se você tem um Y em H, YH é igual a HY, que é igual a H. Vou escrever aqui. Desculpa. Se você tem um X em H, XH é igual a HX, que é igual a H para qualquer X em H. E se você tem um Y que não está em H, a classe lateral dele, tanto à esquerda quanto à direita, é essa X0H. Ele está aqui fora, né? A classe lateral dele está aqui fora. Só tem duas classes laterais. A classe lateral dos elementos que estão em H e a classe lateral dos elementos que não estão. Isso mostra que vale a primeira propriedade lá, a primeira definição de subgrupo normal. Como é que um subgrupo pode ser não normal? O único jeito dele ser não normal, o jeito mais simples, é o G estar particionado em três pedaços. Três pedaços. Nas classes laterais à direita, nas duas vai ter o H, né, que é um subgrupo. Aí pode ser que de um jeito a classe lateral à direita é uma, mas aqui à esquerda é outra. Essa aqui não é o X0, não é o HX0, é o HX1. E o HX0 é outra. HX0 é essa. E aqui é o X1H. Então, o jeito mais simples de um subgrupo não ser normal é um subgrupo de índice 3, que tem três classes laterais, H, HX0 e HX1, mas o que acontece é que a classe lateral à direita, à esquerda do X0 é igual à classe lateral à direita do X1, e a classe lateral à esquerda do X1 é igual à classe lateral à direita do X0. Esse é um caso que H não é normal. Então, esse é um caso que H não é normal. Vocês podem procurar um caso desse no S3. No S3, no grupo das permutações de três elementos, tem um exemplo de um subgrupo lá que não é normal. Então, procurem por alguma coisa assim lá, que vocês vão ter um exemplo de um subgrupo que não é normal. Muito bem, mais um teorema, diz um jeito aqui de montar subgrupos normais. Aqui você tem um subgrupo H e um subgrupo normal N. A conclusão é que a interseção é normal e o produto dos grupos é um subgrupo. Isso aqui não é óbvio. Quando você tem dois subgrupos quaisquer, o produto não precisa ser necessariamente um subgrupo. Fica aí de exercício para vocês procurar um exemplo. Então, o produto de subgrupos nem sempre é um subgrupo, mas se um deles for normal, é. E por último, isso aqui é um pouco mais técnica, mas tem um homomorfismo de F, um homomorfismo F saindo do grupo H, no quociente G por N. Esse quociente tem que ser pelo normal, né? Só quando o subgrupo é normal que o quociente é um grupo. Esse quociente leva cada Hzinho na classe lateral dele por N. Isso vai ser um homomorfismo. O núcleo dele vai ser a interseção. Note que o núcleo dele é normal, né? Como a gente já viu antes, o núcleo de um homomorfismo é um subgrupo normal. Além disso, a imagem do F do H por F é o quociente de Hn por N. É o quociente de Hn por N. Então, o N é um subgrupo normal do Hn também, né? A gente não escreveu aqui, mas o N vai ser um subgrupo normal do Hn. Se o N é um subgrupo normal do G, é claro que ele é um subgrupo normal de qualquer subgrupo de G. Fica aí como exercício para vocês verificarem, mas se vamos
denotar assim, né? Subgrupo normal. Se o H é subgrupo normal de G, né, e tem um grupo intermediário K, vou botar assim, então o H vai ser um subgrupo normal do K também. Isso aqui é bem óbvio. Vocês pensem um pouco, tem que escrever um pouco, né, para que fique óbvio, mas isso aqui é bem óbvio. E como consequência aqui no final vai ter um isomorfismo do H cocientado pelo núcleo, o núcleo aqui é H inter N, com a imagem. Então, um isomorfismo do H cocientado pelo núcleo com a imagem. Para terminar, vamos definir o que é um grupo solúvel. Um grupo vai ser solúvel quando tiver uma cadeia de subgrupos normais dele até o neutro. E cada quociente for abeliano. Isso aqui você tem que treinar bastante aí com grupos pequenos para ter uma noção melhor do que grupo que é solúvel, que grupo que não é. Tem vários exercícios aí no livro. Por exemplo, qualquer subgrupo, qualquer grupo abeliano, claramente é solúvel, basta você pegar G e o E direto, né? Porque todo subgrupo de um grupo abeliano é normal, então você pega a cadeia do G para o E direto que vai funcionar. O grupo S3 é solúvel também. Fica aí de exercício. Basta vocês acharem um subgrupo normal do G, né? Pega um com índice 2, o G tem um subgrupo de índice 2, você vai ter o G, vai ter um H1 de índice 2, depois o neutro e vai funcionar. Vocês podem provar que o S4 é solúvel também. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para provar. E mais na frente a gente vai provar que o SN não é solúvel quando N maior ou igual a 5. Isso aqui é bem menos óbvio, né? É bem mais complicado. A gente vai provar lá na frente e você usa esse fato para mostrar que a equação algébrica de grau 5 geral não é solúvel por radicais. O fato da equação polinomial de grau 5 não ser solúvel por radicais, não ter uma fórmula, é consequência desse exemplo aqui. Que o Sn, quando n é maior ou igual a 5, não é um grupo solúvel. O fato do S3 e do S4 serem grupos solúveis que tem como consequência que a gente pode obter uma fórmula para a equação de grau 3 e 4. Muito bem, isso aqui termina essa parte. Vamos terminar por aqui. Da próxima vez a gente vai continuar o capítulo 2.